Bom dia! Na nossa aula passada de ciências, nós estudamos sobre os componentes de uma mistura, não foi isso? Hoje nós vamos ver, na página 225 do livro de ciências de vocês, a separação dessas misturas. Algumas a gente precisa misturar para obter um produto final e outras nós precisamos fazer o quê? A separação dessas misturas, tá? Na técnica de separação de mistura da filtração, já está dizendo, nós vamos filtrar, tá, os substantivos sólidos, tá, dos substantivos líquidos. E essa separação vai ocorrer através de filtro, tá? Que esse filtro pode ser de papel ou pode ser de pano. Por exemplo, se a gente olhar para essa imagem, nós vamos ver o quê? A pessoa fazendo o quê? Um café, não é isso? O café. Então, olha só, foi utilizado o quê? A água, né, que é o líquido, e o pó do café, que é os componentes, o quê? Sólido. Ao ser misturado o pó com a água aquecida, quente, a gente faz o quê? A mistura. Porém, na hora de fazer a separação dessa mistura, nós precisamos de quê? De um filtro. Esse filtro pode ser de papel ou ele pode ser de pano, tá? Então, colocar essa mistura da água com o pó de café, o filtro vai fazer o quê? Ele vai fazer a separação do sólido e do líquido. Ou seja, o filtro vai absorver a parte sólida, que é o pó do café, e vai deixar passar somente o que? A parte líquida do café. Então, aí nós tivemos um processo chamado de filtração. Outro exemplo que ocorre a filtração nos filtros domésticos que ficam na nossa casa. Esses filtros, eles têm, tá, uma vela, tá, que é chamada de vela, e que essa vela ela é responsável em fazer o quê? Em absorver os componentes sólidos que vão na água. E ele vai deixar passar somente o quê? A parte líquida. Então, nessa técnica da filtração, ela é mais utilizada para auxiliar a gente no nosso cotidiano, na nossa saúde dos seres humanos, tá? Porque aí, através da filtração, o filtro ele vai fazer o quê? Ele vai absorver aqueles componentes sólidos, tá? E deixar passar somente a parte líquida, que é o que vai ser mais benéfico para a nossa saúde, tá? Então, essa é a técnica da filtração. Outra técnica utilizada, a decantação. A decantação, ela serve para fazer a separação de misturas heterogêneas, que são as misturas, né, os componentes que nós conseguimos ver a olho nu. É isso? Por exemplo, se a gente pegar aqui esse copo de suco de maracujá, vamos lá, pegamos a água, o líquido, e pegamos a polpa do maracujá e trituramos, né, no liquidificador. Então ficou essa mistura. O que vai acontecer, tá, nessa mistura após algum tempo deixado ele em repouso? O que vai acontecer? As sementes, elas vão flutuar, ficar na parte de cima, tá? Ou elas vão ficar na parte de baixo. Na decantação, ele vai acontecer de duas maneiras, tá? Ou a parte sólida flutua, fica na parte superior, ou ela fica na parte inferior, na parte de baixo, certo? Então, esses componentes, eles se separam. Uns podem flutuar e outros podem se depositar. Por exemplo, se a gente pegar aqui uma água barrenta, colocar numa garrafa, num copo, o que vai acontecer? Assim que a gente coloca a água no copo ou na garrafa, essa água barrenta ela está toda misturada, tá? Mas depois a gente deixar lá essa garrafa ou esse copo com água em repouso, sem mexer nela, o que vai acontecer? As partículas do solo, né, que vai vir misturada na água, com o passar das horas ela vai começar a se depositar, ou seja, ela vai ficar na parte inferior da garrafa e do copo. Então vejam a diferença. Agora nós temos uma camada mais escura, que são as partículas do solo que ficaram depositadas, e nós temos uma parte, né, de uma água mais limpa. Por conta de quê? Porque as partículas se depositaram, agora elas não estão todas misturadas.
misturadas. Então, esse aqui é o processo da decantação, tá? Nela, algumas misturas, elas vão se separar de forma através da flutuação ou da forma da depositação, tá certo? Outra técnica utilizada é a evaporação. Evaporação vocês já devem associar o nome, não é isso? Na técnica da evaporação, ela ocorre através de aquecimento do sol, né, que é um componente natural, e de fornos aquecidos. Nessa técnica da evaporação, o que vai acontecer? Vai ocorrer a separação de misturas, tá? Que essas misturas, elas podem ser solúveis, como elas podem ser insolúveis em relação à água, tá certo? Então, vamos lá. Exemplo de evaporação, nós temos aqui as salinas. As salinas, elas recebem água do mar, não é isso? E que são desviadas para os tanques, né, que são esses quadrados. Esses tanques, eles são rasos, eles não são fundos, eles são rasos. Eles recebem a água do mar, tá, através de um desvio, e aí a água vai chegar até esses tanques. Após algum tempo, o que vai acontecer? Através do aquecimento, né, do sol, essa água vai começar a evaporar. E assim no tanque vai ficar somente o quê? Os grãozinhos do sal. E que depois o ser humano vai lá e faz a colheita, né, do sal, dos grãozinhos de sal que ficaram nesse tanque, conforme a gente está vendo nessa imagem. Então, essa é a técnica da evaporação. Na técnica da destilação, ela é utilizada para separar componentes sólidos e líquidos, tá, de misturas homogêneas, que são aquelas misturas, né, que tem aqueles componentes que a gente não consegue ver a olho nu. Por exemplo, algumas plantas, como por exemplo aqui o eucalipto, eles produzem materiais. Que materiais são esses? São óleos, né? Que esses óleos são responsáveis em exalar aromas. E esses aromas dessas plantas, eles são utilizados nas indústrias farmacêuticas, nas indústrias de cosméticos e nas indústrias de perfumaria. Além de ser utilizado nas indústrias, né, pelo homem, esses óleos, eles também servem para fazer o quê? Para atrair outros animais, eles servem para fazer o quê? A polinização, né, das plantas. E também fazer o quê? Afastar alguns animais que são o quê? Predadores. Então, a autodefesa, né, própria das plantas. Então, para extrair o óleo do eucalipto, como é que vai fazer a extração desse óleo? Tá? Então, vamos lá. Para poder fazer esse processo, eles vão usar os aquecedores. E esses aquecedores, essa parte inferior que está recebendo o aquecimento do fogo, nela vai estar o quê? A parte líquida, tá? Parte líquida com os óleos ali tudo misturado. Então, ao ser aquecido, o que é que vai acontecer? Ela vai começar a ferver e vai fazer o que? A evaporação. Essa evaporação vai para os tubos, tá? Subindo pelos tubos, e que ela vai, em forma de vapor, vai ficar num condensador. Chegando no condensador, ela vai se condensar agora através de quê? De resfriamento. Tá? Ela vai se resfriar e vai se condensar nessa parte do condensador, esse cano mais longo, tá? E depois que ela se condensar, ele vai para essa parte redonda em forma de quê? Em forma líquida. Após ela se condensar, né, se resfriar, ela passa para o último recipiente em forma líquida. Então vejam aqui que ela passa
pela evaporação, é isso. Primeiro ela começa pela evaporação, pelo aquecimento, e depois ela passa pelo resfriamento, e aí que ela vai chegar na sua parte líquida, que essa parte líquida aqui é só o óleo extraído dos vegetais. E dessa forma se utiliza o que? A destilação, passando pela evaporação e depois pela condensação, certo? O aquecimento e o resfriamento. E por fim nós temos a técnica de separação de misturas, que é a centrifugação. Nessa técnica nós podemos separar os componentes sólidos e líquidos, né, de uma mistura através da centrifugação. Por exemplo, nós podemos fazer a separação das células, fragmentos celulares, e do plasma, que todos esses componentes estão no nosso sangue. Então, ao retirar o sangue das nossas veias, ele é coletado e guardado dentro de uns tubos, tá? Então, nós podemos ver dentro desse tubo que o sangue ele está todo escuro, né? Ele não tem parte mais clara e nem parte mais escura. Ou seja, né, quer dizer que aí ele está o quê? A parte, né, dos fragmentos celulares, as células e o plasma, eles estão todos misturados. Porém, ao ser coletado e colocado nesses tubos, ele vai passar pelo processo de centrifugação, utilizando um aparelho, tá? Que esse aparelho ele vai fazer o que? A centrifugação. Esse equipamento ele é chamado aqui, nessa máquina, ele é chamado de centrífuga, né? Centrífuga, que é justamente o que? O tubozinho vai ser colocado e aí ele vai fazer o que? Ele vai de uma forma bem rápida, tá? Ele vai ficar girando de uma forma bem rápida, e aí dessa maneira que ele vai girando, ele vai fazendo a separação, tá? Dos pedaços, dos fragmentos celulares e do plasma. Então, ao tirar esses tubos, né, da centrífuga, aí nós vamos perceber agora o quê? Que nós temos uma parte desse tubo que ela é mais escura e outra parte é mais clara. A parte mais escura, que ela ficou depositada no fundo do tubo, é a parte onde estão as células dos fragmentos celulares, tá? E a parte mais clara que ficou, né, na parte superior do tubo, é a parte referente ao plasma do sangue. Então vejam que é possível fazer essa separação, né, desses fragmentos do plasma, que são componentes do nosso sangue, através da centrifugação, tá? Desse equipamento aqui, dessa máquina, chamado de centrífuga. Outro processo parecido com a centrifugação é a máquina de lavar, que nós utilizamos nas nossas casas. Porque na máquina ela tem a função centrifugação. O que ela vai fazer? Ela vai tirar o excesso da água da roupa, né? Ela vai cocer, né, a roupa. Então ali ela está fazendo o que? A separação do componente líquido do componente sólido, que é a peça de roupa. Então a máquina de lavar também faz esse tipo de centrifugação. Então assim, ó, espero que vocês tenham compreendido, né, através dos exemplos, como nós fazemos a separação das misturas, né, e as técnicas que foram aqui apresentadas: a centrifugação, a evaporação, destilação, decantação e a filtração. São técnicas, algumas delas é comum no nosso dia a dia, porém tem algumas, que nem no caso da destilação, centrifugação, elas são feitas mais na parte industrial ou laboratorial, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa atividade.